partir de agora, a Rede Aurora de Comunicação apresenta Interligados em Campos. Interligados em Campos. Um programa onde você, ouvinte e interespectador, vai tirar suas dúvidas sobre tudo o que acontece no município e fortalecer sua cidadania com descontração e muita informação. Programa Interligados em Campos. Entrevistas, debates, política, utilidade pública e muito mais. Começa agora o programa Interligados em Campos. É isso aí, muito bom dia a todos. Bom dia, nossos interespectadores, nossos interligados. É isso aí, mais um sábado. Nós aqui tomando café com vocês e realmente hoje tem café. Tem café? Hoje tem café, gente. Ah, não ficamos na mão. Não ficamos na mão, é isso aí. Mãe, muito obrigado. E aí, minha coroa aí, fortalecendo no café hoje aí pra gente. Sempre, mãe é mãe. Mãe é mãe. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Já convido a vocês a estar compartilhando o link, tá enviando aí pra galera aí, porque hoje tem muitos assuntos a serem abordados. Polêmica durante a semana que aconteceu, José Vitor. Nossa senhora, tem muita coisa pra ser dito aqui hoje. Bom dia, José Vitor. Bom dia, Thales. Bom dia, amigos telespectadores. Bom dia, nossa produção, Derek. Obrigado mais uma vez por estar abrindo aí as portas da sua casa para tomar esse café com você. Prepara o café, a cafeteira, bota café para fazer de novo, que o programa tá bom, tá com muita informação, atualização. Temos aí dois convidados especialíssimos, vão estar falando sobre saúde, vão estar falando sobre mercado financeiro, sobre o que aconteceu na política essa semana na cidade, porque assim, a gente não consegue ficar 2 semanas em paz. Sempre tem uma polêmica, uma pauta a ser levantada, né? Tem os que gostam da pacificação e tem outros que acham que a pacificação é apenas uma cortina de fumaça. Então a gente vai estar falando sobre tudo isso. Então fique conosco, curta, compartilhe, comente. Seu comentário é muito importante para a gente poder estar fazendo um programa cada vez mais dinâmico para você. É isso aí, é isso aí. Muito bom, gostei dessa abertura aí, cara. Muito bom. Bom, a gente tá... A gente vai começar falando sobre a Câmara. Inclusive, Derek, eu vou pedir pra você já preparar uma enquete pros nossos telespectadores que estão participando no Facebook. Quem tá no Instagram não vai conseguir assistir, mas no Facebook vai poder assistir. Vai poder participar. A enquete é a seguinte: vocês acreditam no rompimento entre situação... Eu vou escrever aqui, tá? Vou escrever aqui e vou te mandar. Vocês acreditam no rompimento da pacificação entre governo e oposição? Vou mandar aqui. Enquanto isso, você já vai começando a falar um pouquinho sobre o que aconteceu, que eu vou escrevendo aqui, o José Vitor. Sim, então, amigos, nós tivemos na semana passada a votação da LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dentre algumas linhas e algumas solicitações do governo, do prefeito, houve também o pedido de percentual de remanejamento. A oposição votou contrária, votou apenas em 10%, e um dos vereadores que estava no governo acabou votando contra um pedido do governo, que foi o vereador Abdo Neme. Perfeito. E nisso, a oposição, que tinha 12, agora passou a ter 13, novamente. Exatamente. De lá para cá, a situação, né, o governo não satisfeito, enfim, começaram alguns embates, né, algumas insatisfações, e o líder da oposição e presidente da Câmara, Marquinho Bacelar, né, sempre muito enérgico, né, não tão contido em suas emoções, novamente usou a tribuna para disparar contra o governo na pessoa do prefeito Vladimir. E aí a gente vai estar passando para você daqui a pouco um vídeo com as falas, né, do próprio presidente da Câmara, para a gente poder estar acompanhando aí e comentando a respeito da postura que teve e, enfim, acompanhando aí o decorrer da semana todo o desenrolar dessa história, que não vai acabar por aí, porque a gente sabe que quando o pessoal vai pra briga, é briga, meu irmão. A gente vinha falando o que aqui? Quando as eleições... Cada semana mais, cada momento que passasse, cada semana que passasse e ficasse mais próximo das eleições, o tabuleiro iria mudar, as coisas iam acontecendo. E que essa pacificação tinha data e hora marcada.
Exatamente. Nós não temos bola de cristal, José Vitor. Nós não temos bola de cristal. Mas é nitidamente, né, o que estava desenhado para quem acompanha, porque é o seguinte, o prefeito ele acaba recorrendo ao presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que é de Campos e é irmão do Marquinhos Bacelar, presidente da Câmara, e ao governador, não só com relação a pedidos, né, para obras, intervenções, mas também com relação à composição e algumas solicitações para o governo poder andar. Só que eles acabam esquecendo de combinar com a Câmara. Ele vai direto ao governo do estado, sendo que o governo do estado tem 92 municípios para poder também estar dando suporte. E Campos é a Câmara e a Prefeitura. Então, não tem essa ligação, mas essa conversa direta. Parece que é sempre o governo e a Alerj para poder intermediar. E o Marquinhos já disse, meu irmão tem outras coisas para tomar conta lá na Alerj. Aqui na Câmara somos nós os 25 vereadores. E aí começa aquela sessão de ofensas, né? A família do prefeito também. Enfim, cada um vai jogando da maneira que acha mais correta, né? Dentro ou fora das 4 linhas também. Derek, vou pedir para você preparar aí o vídeo 1 e o vídeo 2, que é a sequência da fala do presidente da Câmara. Já tá preparado? Então pode colocar pra gente aí, por favor. Aquelezinho criado no palácio, tinha uma madeira de ouro, não tem? Aquelezinho, gente, aquele lourinho bonitinho do Olho Verde, que a mãe faz bolo, adora comer as coisinhas na rua. O Louro José, ele mesmo, gente, animadinho demais, gente. Ele foi contrariado ontem porque um vereador, mais uma vez, e mais um vereador, lembrando, comecei sozinho na oposição, e ele com 24 na base do governo. Hoje, a oposição cresceu porque ele jogou o vereador fora, desrespeitou o vereador e assim faz todo dia. Então ontem, mais uma vez, um vereador decidiu ficar do lado da população, dos aposentados, que era a causa que ele sempre lutou de dentro, e votou contrariando o bebezinho. O bebezinho ficou chateado, tomou uns 2 Rivotril, foi para casa dormir. Aí chamou o papai, porque ele não aguenta o problema. Ele não aguenta o problema. Ele se colocou a prefeito de Campos, ele achou que ele ia nadar, sentar numa nuvem e ficar flutuando. Para ser prefeito, para dar um cargo público, tem que ter culhão, e você não tem. Se você quer comprar uma briga, seja com quem for, compre você, não chama o papai. Seu pai já surtou, é muito Rivotril. Seu pai está ultrapassado, seu pai é um covarde, seu pai só sabe atirar pedra. Um cara que foi preso 5 vezes, gente. 5 vezes! Tem credibilidade para falar alguma coisa de alguém? Não tem como. Credibilidade zero. E ele acha que ele vai amedrontar alguém, gente? Chamou o pai, já está lá, doido, ninguém dá valor, entregue. Master. O ex-governador, eu recebi uma denúncia aqui de uma empresa que, se for verdade, o dono dessa empresa tem que ter uma cabeça grande. Tem que ter cabeça para ser o dono dessa empresa. Essa quantidade de denúncia aqui. Primeira denúncia: a empresa comprou o material e vendeu para o prefeito com preço mais barato do que ele comprou. Gente, que cara caridoso. Eu vou lá, compro uma caixa de bombom por R$10 e vendo por 5. Eu não sou burro, sou? Não tem doido, gente. A cabeça do rapaz tem que ser grande para ele entender e ganhar dinheiro com esse negócio que ele está montando. A outra denúncia da mesma empresa: ele tem que entregar gases, ele entrega atadura, tem que entregar band-aid, ele entrega algodão, ele entrega o que ele quer, que ele bem entende, não é o que a população precisa não. E vem mais denúncia da empresa: a entrega de medicamentos vai com o número abaixo, a quantidade abaixo do que está na nota. Se na nota tem 100 caixas de dipirona, ele entrega 30. Mas o garotinho está preocupado lá com o Estado. Ele está preocupado em atacar quem não aceitou ser tocado como gado, como ele gosta de tocar. E tem mais denúncia. A mesma empresa, gente, do rapaz que tem que ter cabeça, fazer isso tudo, está tentando montar uma OAS em Campos. Junto com quem? Com o prefeito. Eles viajam juntos, eles gostam, são parceiros. Não é OAS, deve ser OAC, organização criminosa. E se juntar e der o direito deles fazer o que querem, já era.
E tem mais, não para aí não. O servidor que recebe as mercadorias, nem ele quer assinar mais as notas. Está tendo que vir supervisor, diretor, ou a nota está tendo que ser assinada lá na casinha rosa da Lapa. Mas garotinho está preocupado em atacar quem contraria o bebezinho mimado dele. Então, eu falo para vocês, a gente até tenta manter uma linha, tenta manter um raciocínio, mas é difícil, cara. É difícil. Se colocar como prefeito de uma cidade como Campos, mimado da forma que é, com todo mundo nadando a seu favor, todo mundo nadando a seu favor, do governador, do presidente da Leste, todo mundo atendendo o pedido dele. E mesmo assim, ele consegue desrespeitar vereador. O cara que fala que tem 70% de aprovação na rua, se ele não tem aprovação dentro da casa de vereadores, que trata direto com ele, um cara que não respeita o vereador, em que ele depende do voto, ele vai respeitar o cidadão lá na ponta, gente. Então é o que eu falo, prefeito, vou falar mais uma vez direto para o senhor, para de comer petisco na rua, para de comer doce na rua e bora trabalhar, prefeito. Tá feio. E quando alguém te chamar de frouxo, você responde a esse alguém. Você não manda mensagem para outro vereador, para primo, para mãe, manda para mim, responde a mim. Quem te chama de frouxo sou eu, prefeito. O presidente da Câmara te chama de frouxo. Não é seu pai, não. Não bota seu pai para comprar sua briga. Vem comprar sua briga, assume os seus erros, peça desculpa pelos seus erros. Essa conta vai sair cara para você, prefeito. Por mais que você tenha muito patrimônio, não sei se você tem dinheiro. Por mais que você tenha muito patrimônio, essa conta vai sair cara lá no final. O desrespeito seu está saindo caro. Eu achei que você tinha aprendido. Eu tenho certeza que você tem pesadelos até hoje com aquela frase do Paspalhão que tinha aqui: está eleito o presidente Marquinhos Bacelar. Eu tenho certeza que você sonha com isso até hoje. E foi um tabefe que você levou desses vereadores, mas você não aprendeu até hoje. Você continua errando. Aí ontem acontece aquela cena aqui dentro, a gente aprova a LDO, aí começa o questionamento e adoeceu uma série de colegas, mas faz parte do jogo político. Isso é democracia. Manifesta, protesta, mas repito, quando o problema é comigo. Não é com o pai, não é com o irmão, é comigo. Eu resolvo os problemas, assim eu aprendi. E assim eu aceitei meu vereador e estou aqui, errando e acertando a cada dia, mas respeitando. E quando sou desrespeitado, eu respondo à altura. Então, prefeito, deixa seu pai em casa, continua botando o Rivotril no bolo, deixa ele dormir quietinho e vem pra rua você, vem trabalhar você. Obrigado, senhor presidente. Bom, até respirar aqui, né, porque... Foi duro ali, hein? Foi duro. E ele começa chamando o prefeito Louro José de novo. Pra variar. E ele mostrou ali que a pacificação já não tá mais tão pacificada assim. Qual é o ponto que você mais achou radical na fala do presidente da Câmara? E o que você quer comentar em cima disso, gente? Então, Thales, chamar o prefeito de Louro José na novidade, de frouxo na novidade, de mimado na novidade, né? Falar que o prefeito fica comendo petisco também não é novidade, mas isso faz parte do jogo, né? Assim, se o prefeito ir abraçar, comer, isso tudo faz parte de um prefeito de uma linha mais popular, né? Então ele tem que estar sempre agindo conforme vai agradar ali a população. Mas o que me chamou a atenção dessa vez, né, quando o Marquinhos fala a respeito do prefeito que quer montar uma OS em Campos, de patrimônio do prefeito, falando a respeito de coisas bem, vamos dizer assim, não ilícitas, né, mas bem suspeitas, como se o prefeito estivesse fazendo parte de algum esquema de corrupção ou levando alguma coisa por trás. Inclusive, né? ele faz umas denúncias ali, né? Exatamente. Ele foi falando, foi soltando, foi falando, e aí, se você for pegar para captar cada frase que ele disse, bom, será que tem empresa que está comprando por um valor e passando por um valor menor? Porque realmente é muito suspeito, né? Você compra por 10 e vende por 5, sem ter lucro nenhum. O que está acontecendo? Você compra
100 caixas de dipirona entrega 30, né? De quem que ele tá falando? Que denúncia é essa, né? O prefeito não tem dinheiro, mas tem patrimônio. Enfim, são muitas coisas que foram ditas que assim, Precisam ser provados. que vão jogando no ar, e eles, como vereadores, tem que se levantar e investigar, porque se o Ministério Público ouve, né? Se qualquer outro cidadão pega isso, faz uma denúncia no Ministério Público, tem que ser provado. E aí, será que o prefeito vai querer perder o tempo dele processando o presidente da Câmara para comprovar essas denúncias? Não sei, né? Agora, eu acho que o fato do prefeito não responder às provocações do Marquinhos deixa o Marquinhos mais irritado, porque ele fala comigo, sou eu que estou falando, é o presidente da Câmara que está falando, né? E ele acaba sendo ignorado. Agora, foram denúncias aí que têm sido cada vez mais graves, né? Bom, agora vamos destrinchar esse assunto aqui, porque daqui a pouquinho a gente já vai trazer o Yuri. Bom, por que o Marquinhos ficou tão indignado? Foi falar de empresa, foi defender o vereador. Por quê? Porque na véspera da votação da LDO, na véspera, um dia antes, Sim. o filho do vereador Abdo Neme ganhou do nada, simplesmente do nada, uma licitação do DR do Estado, governo do Estado, de 600 mil, se não me engano, o valor é esse, 600 mil reais. E aí o Antônio Garotinho, o ex-governador, ele expôs isso. Ele foi lá no seu Instagram e expôs isso. E o que aconteceu? O nosso presidente da Câmara, ele simplesmente saiu falando em defesa do vereador. Aí chamou o prefeito de mimado porque não aceitou o posicionamento do vereador, o vereador Abdo Neme. Chamando o prefeito de mimado, enfim, aquele discurso que a gente já sabe, né? Aquelas falas do presidente que a gente já sabe. E sinalizou realmente que a pacificação, se tava por um fio, ela já tá, né? Ela já tá sendo desfeita. Beleza. E, bom, o José Vitor, nós agora estamos vendo aí uma nova quebra de braço entre Câmara de Vereadores e Prefeitura e Governo. E nós temos que entender que ano que vem é ano de eleição. E tudo que a gente falou lá atrás, nós não temos bola de cristal, eu volto a dizer, nós não temos bola de cristal. Mas tudo que a gente vinha falando lá atrás, que essa pacificação, tudo isso, teria tempo, tinha um tempo determinado para permanecer isso. E com a chegada das eleições, né, o ego político aparece de cada um. As ambições políticas de cada um aparecem, até porque hoje alguns meios de comunicação, a mídia, alguma parte da mídia já coloca o presidente da Câmara como pré-candidato a prefeito. Sim. A gente se ventila o nome em si deles para poder ver como é que vai ser a aceitação. Mas, obviamente, é só algo que é especulado. Mas isso está acontecendo. O presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, está tendo o nome especulado como prefeito de Campos. Então, quando a gente para analisar a conjuntura política, a gente consegue enxergar essas situações aí. E aí tudo leva a crer pra gente o motivo dessa quebra de braço. Bom, nós temos aí agora, nós estamos há 1 ano e alguns meses das eleições. Eleições essa que, quando vai se aproximando, vai deixando ainda mais o cenário político caótico. E a grande questão que fica, a grande pergunta que fica é: será que a população ela tá no meio dessa briga aí? Será que a população em si ela vai ouvir pautas que vão impactar na vida da sociedade lá na Câmara? Ou vai ser só isso aí? Votação de LDO, pautas políticas. Será que vai ser só isso, José Vitor? A gente realmente tem visto que a oposição, que a Câmara, né, vamos botar aí desde 2020, ela tem trabalhado bastante, apesar de ter ficado um período inerte,
né? Mas sempre, como a gente diz, né? Se uma sessão é tranquila, a outra é um pouco mais aflorada. A gente viu que acho que a última pauta realmente debatida, que foi levado em conta algo voltado à população, foi com relação aos aposentados e pensionistas, reajustes, né? Foi uma grande vitória do Ciprozep, porém, o que a gente gostaria de ver realmente era o embate, mas em favor do transporte público melhor. De qualidade. De qualidade, sem essa questão de a cidade é enorme, né? A questão territorial, são muitos distritos, isso todo mundo já sabe há muito tempo, né? Quando você inaugura um posto de saúde, se você não tem remédio, isso é grave, que não adianta só inaugurar e não ter condição de atender. Exatamente. Quando você tem uma escola sem merenda ou uma escola sem ventilador, isso tudo é que a gente gostaria que fosse pautado e que a Câmara brigasse por isso, né? Só que a gente acaba vendo uma briga, como a gente diz, cada vez mais chegando perto da eleição, e parece que é querer colocar o nome em evidência para tentar esquentar e ver como é essa aceitação. Outra coisa que eu queria falar, que eu queria dizer será que a Câmara de Vereadores, no segundo biênio, ela vai manter o que aconteceu no primeiro biênio? Ela vai voltar a acontecer? Porque a gente não via sessões pautadas em prol da população, a gente só via quebra de braço. Inclusive, teve aquela situação toda que a gente sabe, né, que aconteceu. Sim. de eleição da mesa, que aquilo trouxe um desgaste imenso para a Câmara, trouxe um desgaste imenso para nossa sociedade, para nossa população, porque foram sessões que não tiveram nada importante em si para a população, mas visando mesmo o jogo político, as colocações políticas. E a gente tá vendo de novo que isso vai se repetir. E isso traz um alarme muito grande, José Vitor. A produção dessa Câmara, infelizmente, ela é decadente. E tem deixado muito a desejar, como a gente sempre diz, né? Esse biênio foi um biênio com muita expectativa. Houveram muitas expectativas com relação a projetos, a leis, a uma maior fiscalização. E quando houve, né, no ano passado, o resultado das eleições, tanto para o governo do estado quanto para deputado estadual, onde eu já vi um apoio, um alinhamento dos vereadores da cidade com relação ao atual governador e também ao presidente da LERJ, o Rodrigo Bacelar, a gente achou que as coisas fossem andar para melhor em Campos, né? E que a questão da pacificação fosse para o prefeito trabalhar. Só que, depois de tudo isso que a gente falou, o que aconteceu? O prefeito esteve com o presidente da LERJ, postaram fotos juntos, foi publicado, se eu não me engano, pela Folha, inclusive, dizendo que a pacificação continua. E aí eu vou levantar um outro assunto aqui, José Vitor. Vou levantar um outro assunto aqui para você pro debate. Ou um tá jogando pra galera, ou o outro tá jogando pra galera. E aí, quem que tá jogando pra galera? O presidente da Câmara ou o presidente da LERJ? Ambos irmãos. Eu acho que o presidente da LERJ, ele não quer se meter, entrar nessa seara, porque ele tem um papel institucional como deputado estadual e próprio presidente da LERJ. Ele não pode beneficiar um município ou um prefeito porque é da cidade dele, né? Imagina, os outros municípios também podem se achar sem o prestígio, né? Tá mandando mais emenda pra lá, tá se metendo mais lá porque a cidade dele... Mas ele tem uma justificativa. Ele pode falar, eu sou de Campos, pô, eu sou campista. Não, sou presidente da LERJ, mas o meu reduto eleitoral é Campos. Eu sou da cidade de Campos. Mas é essa questão, ele é presidente da LERJ. Ele tem que visar, né? Como um todo. É o papel institucional dele. É a mesma coisa que a gente diz. Hoje, Cláudio Castro, hoje o presidente é Lula. Cláudio Castro apoiou Bolsonaro. O papel institucional do Cláudio Castro
é ter relação com o presidente da República. Porque se brigar, quem sai perdendo é o Estado do Rio. Campos é a mesma coisa. O prefeito ele tem que ter um papel institucional, um bom relacionamento com o governador, com o presidente da LERJ, com os secretários. Porque lá eles sabem da queda de braço, já que tem da família Bacelar, da família Garotinho, enfim, briga entre os filhos e depois diz que tá tudo bem. Só que parece que eles esqueceram de combinar com o Marquinhos Bacelar. Eu acho que o prefeito e o presidente da LERJ estão tendo um assunto, um tipo de diálogo, que o presidente da Câmara Municipal não tá participando. Não tá participando. E ele não tá satisfeito. Eu acho que é isso. Das duas, uma. É o que dá a entender. Bom, tem outra coisa para poder... Quando que a gente falou, quando se ventila algo que o prefeito tá em esquema de remédio, de OS, questão de patrimônio, isso aí já sai um pouco do... Não vou dizer que sai do campo político, mas entra numa seara bem polêmica e de denúncia, né? Que, como a gente disse, se o Ministério Público capta uma mensagem dessa e leva à frente, ou até o próprio prefeito, peraí, o que está acontecendo? Você está dizendo que eu estou participando de esquema? Não, e outra coisa que eu vou levantar, desculpa até te interromper, José Vitor, é só para não perder o time. Se o Marquinho denunciou isso na Câmara, por que ele não denunciou o Ministério Público? Porque, inclusive, o ex-governador Antônio Garotinho, quando ele faz a denúncia, ele prova. Ele provou. Não é defendendo, é só comparando que quando você faz uma denúncia, você tem que ter prova. Com certeza. Como a gente falou, no dia anterior foi provado algo com relação ao filho do Abdo Neme, tá lá, né? No portal da transparência, inclusive. Exatamente. Quem quiser pode ter acesso. Agora, uma denúncia com provas é uma coisa. Outra denúncia para jogar pra galera, para deixar no ar, é outra, né? E o que a gente gostaria realmente, na verdade, não essa baixaria de levar pro campo pessoal, né? Mas eu acho muita infantilidade ficar falando Louro José, sabe? Eu acho que não condiz com a postura que o presidente da Câmara deveria ter. A gente sabe das questões políticas ali que eles têm, mas já falar, sei lá, Louro José já é a questão mais pessoal. Acaba não tendo mais graça essa quebra de braço, porque às vezes tem uma sessão mais acalorada ou outra, mas nesse momento, né, nesse período, porque quem precisa de, assim, Thales, quem precisa de médico não quer saber de briga política, quem precisa de uma cirurgia, quem está na fila de internação, que fica na expectativa de dias melhores, não quer saber dessa briga política. Não quer mesmo. Né? Ele quer que as pessoas briguem por ele, que alguém faça alguma coisa por ele. Tá? E quando você passa, tem sessão na Câmara de 12 minutos, não tem quórum, né? Enfim, um dia acaba sendo um dia perdido. Porque por mais que haja ali nos bastidores, né, conversas, né, projetos sendo desenrolados, no dia da sessão que a gente aguarda que alguma coisa aconteça. Outra coisa o presidente da LERJ se mostrou muito incomodado com o ex-governador Antônio Garotinho. Mas recebeu ele lá na Câmara, né, no gabinete da presidência. Postaram foto junto. E agora desce a lenha no ex-governador. Falou até que pro prefeito botar Rivotril no bolo e deixar ele dormindo em casa. Olha o nível do discurso do presidente. Como ele tinha... Porque quando surgiu essa foto, né? E aí ele acabou tendo que se defender, tendo que se posicionar com relação a isso. Ele falou, bom, sou presidente da LERJ, eu sou presidente da Câmara, eu tenho que dialogar com todo mundo, né? Tem que receber, enfim. Eu acho que isso deixou ele um pouco incomodado, né? Ainda mais que o ex-governador falou que o café tava frio. Então, assim, ainda deu uma alfinetada. Eu acho que quem não tá dormindo ultimamente, lembrando disso, é o presidente da Câmara. Mas tudo bem. Bom, eu vou pedir pro Derek já fazer contato aí com o nosso irmão, nosso amigo Yuri, nosso patrocinador, nosso participante, nosso grande conselheiro, né? Particularmente falando, um cara que tá me ajudando muito na questão de alimentação. Tá dando pra poder ganhar uns quilinhos. Tá tendo mais disposição pra trabalhar, que agora a sua rotina tá pesada, né, meu amigo? Tá pesada, meu irmão. Agora tá pesada.
E vambora, cara. Tem que ser assim. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com rotina. Opa! Olha só que legal. Nós vamos falar sobre a questão do sono, a importância do sono Rapaz. na qualidade da nossa qualidade de vida, no nosso desempenho. Ainda mais pra quem treina, tem uma rotina extremamente pesada de trabalho, faculdade. Isso é Nós bacana. vamos estar falando sobre isso. Pode colocar o Yuri com a gente aqui. Ele já tá aí na linha? Colocar o Yuri com a gente aí, que a gente vai dar um alô nele aqui e vamos bater esse papo aqui. Que o nosso convidado também, já vou logo falando, o pessoal que tá nos acompanhando aí, já vai compartilhando, porque hoje também nós vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre mercado financeiro e vocês aí vão se informar com a gente. Então não deixem de ficar até o final, compartilha, comenta e vambora. Oi? Vambora! Pede pra ele ligar a câmera aí e coloca ele na tela com a gente. Isso aí. E você, José Vitor? Eu quero saber quando você vai voltar a treinar. Meu amigo, eu tô... Depois dessas chamadas aí nos últimos programas, eu tô começando a repensar minha rotina pra ter pelo menos umas 2 horinhas pra poder fazer exercícios. É isso aí. É bom. É necessário a gente cuidar do corpo. É necessário porque... Corpo, mente e agora o descanso, o sono, que é fundamental. Exatamente. Cafezinho? Meu amigo, tem aqui ainda. Olha isso aí. E aí, você viu falar com ele? Ah, tá ali. Olha o Yuri aí, bom dia, irmão. Seja bem-vindo novamente. A casa é sua. Eu não tô conseguindo ouvir. Ô Yuri, acho que seu microfone tá desligado, irmão. Viu seu Sim, deixa eu ver. Eu não tô conseguindo. Teu áudio não tá muito bom não, Yuri. Eu já fiz algumas videochamadas com ele e funcionou bem. Agora foi. Fala bem Foi. próximo de onde você falou agora aí, porque eu acho que é isso aí. Isso. Sim, ok. Aumenta pra gente aí, porque tá pra gente que tá baixo. Yuri, bom dia, irmão. Seja bem-vindo. Só que preparamos uma pauta importante para a nossa saúde, qualidade de sono. Eu trouxe dados aí para pesquisa. Yuri, eu vou te... 60. Yuri, eu vou pedir licença a você, irmão, porque o áudio tá cortando, cara. Eu não sei se é questão de internet, tá cortando muito, a gente não tá conseguindo interpretar o que você tá falando. Tira o fone, isso, acho que vai ser melhor. Oi, alô. Aí melhorou. sim, pô. É isso aí. Oh, que bom, tá aqui ansioso para conversar com vocês. Gostaria de dizer que é um prazer, obrigado pela oportunidade sempre. Preparamos uma pauta muito importante para a qualidade da nossa saúde, longevidade e para a gente ter um bom rendimento no dia a dia, né? Perfeitamente. Yuri, o que você trouxe hoje pra gente? Qual é o assunto? O que vai agregar hoje na vida dos nossos interespectadores e na nossa? Nós temos aqui um amigo que vai começar a treinar. Já falei com ele aqui, José Vitor vai voltar a treinar. Tô botando uma pilhazinha nele. E se Deus quiser, ainda essa semana, né, José Vitor? Ainda essa semana. É isso aí. Eu também, Thales, sempre que eu posso, eu arrasto alguém pro lado bom da força, né? Onde a gente vai só turbinando essa máquina que é o nosso corpo humano, retardando o envelhecimento, aumentando o nosso rendimento. E, José Vitor, você não pode ficar fora dessa não, você tem que entrar também. Não posso não, que minha mãe entrou e tá me dando uma chamada em casa, rapaz. Rapaz, olha, parabéns, seu Instagram é muito bonito, tava dando uma olhada lá. Assim que você começar a malhar, eu tenho certeza que vai aparecer muita foto lá de academia. Ah, com certeza. Vai virar um blogueiro fitness. Gente, olha, um dos primeiros dados que eu queria trazer é o seguinte, olha, apesar da grande importância que o sono tem para a nossa vida, uma pesquisa de 2020, ela mostrou que 65% dos brasileiros têm uma qualidade de sono ruim. Então aqui a gente poderia começar falando sobre a importância do sono. Durante o sono que são feitas limpezas de substâncias químicas tóxicas que ficam no nosso cérebro. E também durante o sono que as nossas memórias são arquivadas e você reforça tudo que aprendeu. Então o sono ele vai cuidar da pele, do humor, da atenção, do funcionamento do cérebro. Durante o sono acontece também um detox que os nossos pulmões fazem com aquela respiração mais lenta que acontece durante o sono. Então o sono é crucial para o funcionamento do nosso corpo e para a manutenção do nosso corpo. Bom, Yuri, é assunto importante porque além do treino, além da alimentação que é primordial para o desenvolvimento, né, de quem treina,
quem quer ganhar peso, quem quer melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, né? O sono, ele é essencial e ter esse controle no dia a dia é importante também para o resultado. Quais são os primeiros pilares que as pessoas que estão começando a treinar agora e fazer uma atividade física precisam entender para ter um sono de qualidade e, consequentemente, uma vida também de qualidade? Ah, sim, olha, falando da musculação assim especificamente, é importante o pessoal entender que lá na academia a gente estressa e machuca o músculo, promove lesões nele. Isso é como se fosse um sinal para o nosso corpo reconstruir essa musculatura, trazendo ela cada vez maior e mais forte. Isso vai acontecer principalmente durante o sono, tá, pessoal? E o nosso sono, ele passa por basicamente 2 estágios. A gente tem o sono leve e o sono profundo. As oscilações entre sono leve e profundo tem que acontecer aí por volta de 4 a 6 vezes ao longo da noite. E essa noite, ela precisa ser de um sono ininterrupto, para que tudo aconteça perfeitamente. Então, pessoal, a gente precisa fazer várias coisas para otimizar a qualidade do nosso sono. Ao se aproximar do horário de dormir, é importante ficar longe de água, porque pode influenciar. Ao acordar, para poder ir no banheiro. Cafés, chás e energéticos, eles também podem influenciar muito na qualidade do seu sono. Um exemplo é a informação de que 50% da cafeína ingerida pode levar de 5 até 9 horas para poder ser eliminada pelo corpo. Então, após as 17 horas, nenhum tipo de chá estimulante, café ou energético seria bom. E, gente, o nosso centro supraquiasmático, que fica no cérebro, que é responsável pelo nosso relógio biológico, ele usa sinais do ambiente para funcionar. Então, a luz é um desses sinais. Só que nos tempos modernos, ao anoitecer, as luzes não deixam de chegar aos nossos olhos. Então, a gente também tem que evitar a luz azul dos tablets, telas de televisão, celulares, e utilizar aqueles filtros de luz amarela. Isso tudo pode ajudar. Existem também os suplementos e alguns medicamentos que a gente pode abordar daqui a pouco. Bom demais, bom demais. José Vitor, quer fazer alguma pergunta? Quero sim, porque o Yuri falou a respeito da importância e da interferência do sono na questão até do humor, não é isso? Porque tem gente que, quando fica com fome, fica muito irritado. Eu sou esse exemplo. Cara, se tem uma coisa que me tira do sério é ficar com fome. Eu fico mal-humorado, meu humor muda drasticamente, cara. Ficar com fome pra mim não dá, cara. E comigo, Yuri, é o contrário. Quando eu fico com sono, eu fico muito irritado, fico impaciente. Tanto quando eu tô com sono ou quando eu acordo muito cedo que não consegui ter aquela boa noite de sono, assim. Eu sempre acordo aí falando, falo, peraí. Deixa eu estar em trânsito, deixa eu voltar pro planeta Terra primeiro, e aí depois eu começo a conversar, né? E justamente por isso. Sim, olha, tudo isso tem uma explicação científica, tá, pessoal? No caso da fome, o nosso corpo ele tá se preparando para se transformar numa máquina de caça. Você fica mais irritado, com uma pegada mais, um drive mais assim, de caça, de luta, de irritabilidade realmente. Agora, em relação ao sono, tá muito ligado ao cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Existe um suplemento chamado ashwagandha, que é um ginseng, é um tipo de ginseng, que ele pode modular o nosso cortisol. Vamos lá, o cortisol ele é o hormônio do estresse, mas ele também pode ser considerado o hormônio da energia. Então, ao acordar, o cortisol ele tem que estar elevado para a gente ter energia para fazer as nossas atividades. Mas durante o início da noite, o momento em que você vai dormir, o cortisol ele tem que estar mais baixinho para você ficar mais calmo, mais conectado com o sono. Algumas alterações aqui no nosso dia a dia, elas podem influenciar na liberação do cortisol. E a ashwagandha, que é um suplemento bem seguro, bem em conta também, ela pode auxiliar muito no controle do cortisol. Então, trazendo para você aí um equilíbrio, né? Um equilíbrio na parte do humor, um equilíbrio na parte do vigor e da energia nos momentos certos. Na parte da manhã mais elevado, na parte da noite mais baixinho um pouquinho. Por ela ter esse poder de abaixar e de levantar, ela é chamada de planta adaptogênica. Então, ela faz você se adaptar à situação. Você toma ela de manhã, ela faz um efeito. Você toma ela à noite, ela pode fazer outro efeito. Então é muito legal a gente saber o poder que as plantas e os suplementos têm pra gente tirar proveito deles, né? Com certeza, com certeza. Bom, Yuri, eu tô numa nova rotina, né? Eu comecei essa semana uma nova rotina totalmente assim, diferente do meu dia a dia. Eu tô acordando às 5h30 da manhã, treinando às 6, entendeu? E dormir, sei lá, tem dia que é 11h30, depende, varia muito, né?
Ainda mais que tem um programa de terça-feira aqui também, né? Com o Edmar. Então, assim, vamos dizer que é uma rotina bem pesada. Qual é o conselho que você dá para uma pessoa que está passando pela mesma situação que eu agora, né? Uma mudança drástica na rotina, nos horários, né? Na alimentação. Quais são os melhores conselhos? Bom, de fato, os suplementos eles estão aí para trazer esses benefícios para a gente. Eu vou citar aqui algumas plantas e ervas que podem auxiliar cada uma de uma forma diferente, mas a melhorar a qualidade e a profundidade do sono. São elas, olha, valeriana, cava-cava, mulungu, erva doce, erva cidreira, dentre outras. Várias são as plantas que podem auxiliar na qualidade do sono. Elas são bem seguras, não geram nenhum tipo de adicção, né, de vício, dependência, assim como alguns medicamentos, que também tem um grau de segurança grande, mas podem gerar um vício da pessoa, a pessoa perder a capacidade de pegar no sono sem a utilização desse tipo de medicamento. Então a valeriana, por exemplo, é uma das preferidas, mas muitas pessoas usam camomila. O mulungu, ele é uma madeirinha, ele é bem parecido com uma madeirinha, um chá feito não de folhas, mas sim de uma madeirinha, e ele é muito potente também. Então, Thales, existe a utilização deles de várias formas, tá? Em tintura, em forma de chá, em forma de cápsula. Então é bem prático, vai facilitar e vai otimizar a qualidade do seu sono. Só mais um comentário, além desses chás, seria a melatonina. Ela é um hormônio neurotransmissor que sinaliza todas as faces relacionadas ao sono. Ela também é muito segura e é um poderoso antioxidante. Então, além do benefício do sono, de preservar o seu organismo, a própria melatonina também neutraliza radicais livres, preservando as suas células. Então, esses suplementos, assim, eles têm benefícios enormes. Muito bom, Yuri, muito bom. Yuri, quero te agradecer, irmão, por essa participação, por tantos esclarecimentos. Saúde Interligada é um novo quadro e vamos amadurecendo mais e mais esse quadro brilhante que nós trouxemos agora pro nosso programa de todos os sábados. Irmão, te dizer que, sou muito grato a você por essa parceria, né? A sua empresa é uma das patrocinadoras do nosso programa. Então isso daí nos orgulha demais. Irmão, toda semana eu falo com você para fazer o seu merchan, porque você está ampliando o seu negócio e está trazendo também uma loja agora para o centro. Por favor, fique à vontade e faça seu merchan. Muito obrigado pelo espaço. Pessoal, olha, ali vai ser um ótimo ponto de entregas. A gente vai ampliar aqui as adjacências do centro em relação às entregas. Nessa loja, o ambiente lá tá ficando super agradável, é sombra o dia inteiro. Quem quiser sentar lá tomar um açaí, vai ser no Campinho São Cristóvão, ali, em frente ao antigo abrigo João Viana. A gente vai inaugurar essa loja ainda, mas a loja de Goitacazes já tá a todo vapor, tá? Completa, com vestuário, alimentação, suplementação e produtos a granel. Bom demais, Yuri. Tamo junto, meu irmão. Estamos às ordens. Precisando da gente aqui, é só falar. E sábado que vem, já prepara aí o teu tema aí, que nós vamos estar de novo, novamente, no mesmo horário, com Saúde Interligada, juntamente com o Yuri Gomes. É isso aí. Valeu, Yuri. Sucesso aí, meu amigo. Prazer enorme. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, irmão. Um abraço. Fica com Deus. Bom, eu vou pedir agora o Derek para colocar a vinhetazinha da Rede Aurora com a nova diretriz, uma nova roupagem que vem sendo preparada para os telespectadores e novos cenários, novos ambientes. A Rádio Aurora tá ampliando. Coloca pra gente aí enquanto a gente recebe o nosso convidado. Chega Campus, um jeito novo de produzir e distribuir informação com um conceito diferente de conduzir os fatos. JornalAurora.com, um portal de jornalismo. Criado em 2019, pertence à Rede Aurora de Comunicação. Oferece conteúdos de notícias e entretenimento, com o apoio das estruturas da Rádio e TV Aurora e também de suas filiadas e afiliadas. Matérias e conteúdos diversificados, com técnicas de transmídias avançado, com o uso de várias mídias relacionadas dentro de um mesmo tema, como TV, internet, redes sociais e dispositivos móveis. Conta com um time de profissionais qualificados, entre eles jornalistas, artistas, colaboradores, blogueiros e cantores.
O portal, que tem como uma de suas prioridades a prestação de serviço, que busca inovar desde o começo. Um grande avanço que tornou a Rede Aurora pioneira no segmento. JornalAurora.com, referência regional com a maior plataforma de informações, com credibilidade e independência, de Campos e região para o Brasil e o mundo. Jornal Aurora, a clareza que aponta o início da manhã antes do nascer do sol. Chega a Campos, um jeito novo de produzir e distribuir informação com um conceito diferente de conduzir os fatos. JornalAurora.com, um portal de jornalismo. Criado em 2019, pertence à Rede Aurora de Comunicação. Oferece conteúdos de notícias e entretenimento, com o apoio das estruturas da Rádio e TV Aurora e também de suas filiadas e afiliadas. Matérias e conteúdos diversificados, com técnicas de transmídias avançado, com o uso de várias mídias relacionadas dentro de um mesmo tema, como TV, internet, redes sociais e dispositivos móveis. Conta com um time de profissionais qualificados, entre eles jornalistas, artistas, colaboradores, blogueiros e cantores. O portal, que tem como uma de suas prioridades a prestação de serviço, que busca inovar desde o começo. Um grande avanço que tornou a Rede Aurora pioneira no segmento. JornalAurora.com, referência regional com a maior plataforma de informações, com credibilidade e independência, de Campos e região para o Brasil e o mundo. Jornal Aurora, a clareza que aponta o início da manhã antes do nascer do sol. Chega a Campos, um jeito novo de produzir e distribuir informação com um conceito diferente de conduzir os fatos. JornalAurora.com, um portal de jornalismo. Criado em 2019, pertence à Rede Aurora de Comunicação. Oferece conteúdos de notícias e entretenimento, com o apoio das estruturas da Rádio e TV Aurora e também de suas filiadas e afiliadas. Matérias e conteúdos diversificados, com técnicas de transmídias avançado, com o uso de várias mídias relacionadas dentro de um mesmo tema, como TV, internet, redes sociais e dispositivos móveis. Conta com um time de profissionais qualificados, entre eles jornalistas, artistas, colaboradores, blogueiros e cantores. O portal, que tem como uma de suas prioridades a prestação de serviço, que busca inovar desde o começo. Um grande avanço que tornou a Rede Aurora pioneira no segmento. JornalAurora.com, referência regional com a maior plataforma de informações, com credibilidade e independência, de Campos e região para o Brasil e o mundo. Jornal Aurora, a clareza que aponta o início da manhã antes do nascer do sol. Chega a Campos, um jeito novo de produzir e distribuir informação com um conceito diferente de conduzir os fatos. JornalAurora.com, um portal de jornalismo. Criado em 2019, pertence à Rede Aurora de Comunicação. Oferece conteúdos de notícias e entretenimento, com o apoio das estruturas da Rádio e TV Aurora. Bom, pessoal, estamos de volta. Agora aqui já com o nosso convidado de hoje, o Chésio Batista. Bom dia. Bom dia, Chésio. Seja muito bem-vindo à casa. O Chésio, que ele é graduado em administração, pós-graduado em controladoria e finanças, pós-graduado em gestão de políticas públicas, mestre em planejamento regional e gestão de cidades e doutorado em políticas sociais, professor universitário do Easy Cienza, curso de administração, assessor de investimentos no BTG Pactual e sócio na Convexa, isso mesmo? Conversa Investimentos e escritório aí vinculado ao banco BTG Pactual. Com esse currículo todo, seja bem-vindo, Chésio Batista, fica à vontade, a casa é sua. Obrigado, Thales, Vitor, pelo convite, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho de mercado financeiro, ouvindo vocês falar um pouquinho de política, até de saúde, né? O programa vai transitando, tá bem interessante e é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Chésio,
Eu queria começar falando com você sobre a questão, assim, você é especialista em mercado financeiro. Sim. E nós estamos passando por uma reforma tributária que vai impactar. A gente sabe que é a longo prazo, não dá pra gente ter totalmente certeza quais são esses impactos, mas o que possivelmente pode acontecer com o mercado financeiro após essa reforma tributária? Cara, é um ótimo levantamento, né? Porque a gente tem uma reforma tributária que ainda está em análise, né? Ela já passou pela Câmara, mas ela ainda vai para o Senado, tem que passar pela CCJ, então várias alterações ainda podem acontecer no meio do caminho. Corre até o risco de talvez não ser aprovado no Senado. Acho difícil, mas pode acontecer, né? Mas hoje, se a gente for pensar em mercado, principalmente a títulos de ações, né? Talvez as empresas que tenham um vínculo prejudicial maior seria o setor do varejo, né? Porque dentro dessa nova reforma tributária, principalmente o varejo de vestuário, ela tira alguns subsídios que o governo dava para esse setor. Então, você tem algumas empresas, por exemplo, como o Grupo Soma, que é dona da Farm, que é bem famoso, né? Que hoje 50% do lucro líquido deles vem desses subsídios governamentais. Então, eles simplesmente perderiam 50% do lucro. Então, é um baita de um impacto negativo, né, para essas empresas. Mas, ao mesmo tempo, é um lucro bilionário que deixa de ficar na mão de um ente privado e passa a ficar na mão de um ente público, podendo ser revertido para a sociedade. Então, você tem um ponto negativo pelo lado institucional, mas você tem um lado positivo pelo ponto governamental. Então, são coisas que a gente tem que balancear. E no mercado financeiro, assim como qualquer outro mercado, a situação econômica e social impacta diretamente. Então, se o governo fizer um bom proveito desse recurso, pode ser extremamente positivo para a sociedade como um todo, inclusive aumentando as vendas dos grupos varejistas, né? Então, acaba compensando uma ponta pela outra. É uma balança, né? É um jogo de equilíbrio, basicamente. Exatamente. Bom, Derek, tá tudo ok, né? Certinho, estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo também no YouTube, só para saber. Nós estamos ao vivo também no YouTube. Nós vamos, semana que vem eu estou preparando uma nova roupagem também para o YouTube, tá? Depois é reunião de pauta. Pode aqui, reunião de pauta. Bom, então você acha que a gente não consegue prever totalmente quais são esses impactos, isso é óbvio. Até porque é algo que vai impactar lá em 2030, né? Bem longo prazo. Bem longo prazo. Mas a gente sabe que mudanças vão acontecer. Qual é o conselho que você dá pro empreendedor que vai sofrer esse impacto? O que ele precisa de cara saber para ele não poder ficar ultrapassado? Acho que o primeiro ponto, isso para qualquer pessoa, não só para o empreendedor de maneira geral, ele tem que ter as finanças da instituição, tanto pessoal quanto a PJ, tem que estar muito organizada, né? Você tem que saber exatamente onde seu dinheiro está, que tipo de investimento fazer, em que momento você deve desenvolver seu negócio, ampliar, abrir uma nova filial, uma nova loja. Isso tudo tem que ser muito bem calculado, né? Porque se você abre no momento errado, a chance de quebra aumenta muito, né? Então, por exemplo, hoje seria um bom momento para você começar a analisar a expansão do seu negócio. A gente está num momento positivo para o país, apesar de ter uma recessão no estrangeiro, né, principalmente Estados Unidos, Europa e China, né, mas no Brasil a gente está com um momento positivista e expansionista por parte do governo. O que isso quer dizer? Provavelmente a população vai estar com mais dinheiro na mão, né? Isso vai aumentar o consumo no médio prazo, né? Então, para quem está pensando em expandir, é super interessante. Diferente de, por exemplo, pós-pandemia, né? Que aí você tem uma taxa de juros extremamente elevada, uma inflação galopante, e aí a chance de você se endividar e vir a quebrar é muito grande. É muito grande, né? Totalmente. Então, tudo é uma questão de analisar. Às vezes, na empolgação, o empreendedor fala assim, cara, meu negócio está indo muito bem, vou abrir uma segunda loja, tal... Taxa de juros começa a subir porque você não se programou, você não viu que estava com uma tendência de alta. Aquele crédito que você ia pegar no banco fica cada vez mais caro. Os seus clientes começam a comprar menos e aquele lucro que estava extremamente alto agora não suporta para pagar as despesas das duas. Você tem que fechar uma, mas ainda está com o empréstimo que você fez da obra e 6 meses você quebra, né? Então você precisa ter uma análise bem geral do que está acontecendo. Porque a grande falha do empreendedor brasileiro hoje, ele pensa muito no agora.
que está acontecendo hoje. Mas né? a economia é a longo prazo. Exato. Eu tenho que saber o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. Lógico, ninguém tem bola de cristal. Mas você consegue ter uma previsão. Sim. Né? Um balanceamento. Um balanceamento. Isso aí. Essa é a principal recomendação. Independente de arcabouço fiscal ou não. Né? Perfeito. Lógico. Você, sendo aprovado, você já consegue mensurar mais ou menos o que vai acontecer depois de aprovação. Poxa, esse setor aqui vai perder o subsídio, esse aqui talvez ganhe. Né? Então a gente tem que analisar ponto a ponto para você saber para onde que você vai. Né? Uma vez isso analisado, fica muito mais simples de saber qual o próximo passo a dar. Sim, perfeito. Então, o principal conselho, o empreendedor que está nos assistindo e está nos acompanhando, analise o mercado antes da expansão. E acredito até, né, qualquer passo que o empreendedor dá hoje em dia, porque a gente vê que tem muito empreendedor que ele está na defensiva. Sim. Ainda mais pós-pandemia. Então tem muita gente que, não, calma aí, eu não vou dar esse passo aqui não, porque eu não sei, cara. E a gente vê, por exemplo, se você andar pelo centro, você vai ver a quantidade de lojas que fechou. Fecharam aquela drogaria Lima, eu acho, se eu não me engano. Isalvo Lima. Isalvo Lima. Fechou, cara. E tradicional na cidade. Tradicional, a gente tá vendo o Livro Verde. Que, inclusive, eu acho que tá até no Guinness Book, foi a primeira livraria do país a ser aberta. É a livraria mais antiga do país. Então, assim, a gente tá vendo empresas que eram totalmente consolidadas no mercado, hoje, vi passar o perrengue, né, do impacto da pandemia. E agora vem reforma tributária. Então, se o cara não se atualiza, ou se o cara não tá ali antenado em tudo que tá acontecendo, o cara sem informação, ele quebra. Né? Ele quebra. Zé Vitor, sua participação, sua pergunta, que eu sei que você tá se mordendo aí pra falar uma coisa. É muita coisa, porque o que acontece? A gente sempre ouve falar sobre o mercado financeiro e o mercado de investimentos, né? Teve uma época que você ia assistir um vídeo no YouTube, era a primeira propaganda de mercado financeiro, investimento. Chésio, explica pra gente, não de uma forma técnica, mas de uma forma que a gente consiga assimilar o que é o mercado financeiro, porque a gente ouve falar em ações, investimento, em cota. A ação da Americanas despencou, a ação da Magazine Luiza subiu, o melhor momento para vender, o melhor momento para comprar. E já emendando, o que faz a ação de uma empresa subir e o que faz a ação de uma empresa cair, o melhor momento para comprar, para investir. Beleza, isso aí é fácil da gente explicar de uma maneira simples aí para quem tá vendo e não domina o mercado. Cara, vamos lá. Mercado financeiro. Pensa num supermercado normal, né? É um lugar onde as pessoas negociam, né, títulos, né, que seriam produtos, assim como se estivesse numa prateleira de mercado, né? E de acordo com o seu interesse, com o seu perfil, você vai adquirindo aquilo que mais te agrada. Esse é o primeiro ponto, né? Então tem um vendedor, um emissor, e tem o comprador, que é o investidor. Então quem está emitindo uma dívida. Tá? Então toda vez que você está fazendo um investimento, você está emprestando dinheiro para alguma instituição. Okay? Independente do investimento que seja. Você está sempre emprestando dinheiro para alguém. Né? Então, os mais tradicionais, os mais conhecidos, né? A gente tem a tradicional poupança lá, né? Que apesar da rentabilidade ser muito baixa, ainda é um investimento. Né? E nesse momento você está emprestando dinheiro para o banco ao qual você tem a conta poupança. Você está botando dinheiro lá e esse banco está usando esse dinheiro para fazer crédito imobiliário. Né? Então você está emprestando dinheiro para ele. Ainda dentro lá do mercado bancário, você tem ainda que são famosos lá o CDB, o LCA e o LCI, né? Também são títulos de renda fixa, emitidos pelo banco. Então você está emprestando dinheiro para o banco novamente. Perfeito. Okay? O que muda dessas 4 opções? É o que o banco pode fazer com esse dinheiro. Tá? Então, dependendo de onde você bota, o banco fica restrito para uma operação ou para outra. Com aquele dinheiro, ele não pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Ele tem uma diretriz a seguir. Ele tem uma diretriz a seguir, tem regrinhas a cumprir ali. Aí você tem, dentro desses, tanto a poupança quanto o LCA e o LCI, eles são isentos de imposto de renda. Por quê? Porque as diretrizes deles te implicam em coisas que, em tese, ajudam no desenvolvimento da sociedade. Então o governo vai lá e abre mão do imposto. Porque esse dinheiro vai para crédito imobiliário, vai para crédito rural, né, desenvolver o agronegócio. Então eles vão lá, não, vamos isentar aqui, porque isso aqui vai ajudar de alguma maneira em outra ponta. Ajuda na governabilidade. Isso aí. E o CDB, por outro lado, já paga imposto, porque é onde o banco tira o grosso do recurso dele, né? Que é o crédito pessoal com a tarifa alta, o cartão de crédito com a taxa alta. É alta mesmo. É bem alta, então vem daí. Então, o mercado financeiro é isso. A gente pegou a primeira parte, renda fixa, né? Mercado bancário. Além dos bancos,
As outras grandes empresas, que tem um balanço todo redondinho, de capital aberto ou capital fechado, dependendo do caso, eles podem emitir dívidas também, né? Essas dívidas, se forem, por exemplo, para a área rural ou imobiliária, como fosse o caso do LCA, LCI para os bancos, eles podem emitir o que a gente chama de CRA ou CRI, né? O CRI imobiliário, o CRA agronegócio, né? Também já dá uma diretriz para onde que vai, mas aí é uma empresa não financeira que está emitindo essa dívida, né? E se for para outra coisa, por exemplo, a PetroRio, que é uma grande petrolífera, e ela quer criar uma nova plataforma aqui na Bacia de Campos, mas ela não quer usar o capital dela própria. Ela pode emitir uma dívida. Essa dívida se chama debêntures. Ela vai lá e emite uma debêntures, pega dinheiro emprestado com os investidores, né? Levanta esse capital e constrói a plataforma, né? E se essa debêntures for ajudar a sociedade de maneira geral, for por que a gente chama de... Um ato social, né? Não é nem um ato social, mas, tipo, o governo achar que é interessante para o desenvolvimento do país, vai gerar emprego e tal. Aí a gente cria uma debêntures incentivada. O que é isso? Isenta de imposto, né? O CRA e o CRI, isento de imposto. Então tem várias opções que você não paga imposto de renda. Então, né? assim, se o governo falar, pô, não, calma aí, isso aqui vai ter um impacto que pro meu governo é positivo. Então, calma aí, isso aqui eu vou tirar... Eu vou isentar de imposto. Até o fato dele isentar de imposto motiva as pessoas a poderem estar investindo, né? Isso aí. Essas debêntures, quando elas são isentas, elas são de estrutura, né? Desenvolvimento de estrutura do país. Então tem muita debênture de rodovia, né? Dessas empresas tipo Eco-Rodovia, que tem aqui Campos Vitória. Não tem um pedágio ali da Eco-Rodovia? Sim. Então, quando a Eco-Rodovia vai lá duplicar a pista, ela emite uma debêntures, né, capta esse dinheiro e faz a duplicação. Aí o governo fala assim, poxa, tá melhorando a logística do país, né? Ligando o estado do Rio ao Espírito Santo, pra que eu vou cobrar imposto? Né? É uma obra que eu não estou precisando fazer e eles estão fazendo no meu lugar. Aí já não está sendo no meu bolso. Exatamente. Então eu posso, né, facilitar para eles poder fazer isso lá. O caminho é mais ou menos esse que eles pensam. E por último, nós temos as ações, né? Que as ações são o seguinte: ao invés de pegar um empréstimo no mercado, a empresa fala assim, vou vender parte das minhas cotas, das minhas ações, vou adquirir vários outros sócios minoritários e utilizar esse capital para o desenvolvimento do próprio negócio, né? Então, no momento que você compra uma ação, você está comprando a menor parte de uma empresa. Naquele momento, você está se tornando sócio, tá? Tem dois tipos de ação, uma que é ordinária e a outra que é preferencial. Na ordinária, você tem direito de voto, né? Por mais que você tenha uma ação, você tem direito de voto. Você tem direito de ir lá na Assembleia e falar. Se posicionar. Se posicionar. Você pode ir lá, não, eu penso assim, acabou. Exato. Vai ser respeitado com uma cota? Não, mas vai poder. Mas a liberdade de expressão você dentro tem. Daquela empresa você tem. Isso aí. E na preferencial, você tem preferência nos lucros. Então, se a empresa for pagar dividendos, você recebe um pouquinho mais do que quem tem a cota ordinária. Né? Se a empresa vier derrocada, vier quebrar, na hora de pagar, dividir o que sobrou, você tem preferência na hora de receber. Entendi. Né? Então tem a preferencial e a ordinária. Então depende de qual é o seu posicionamento. Se você quer ter direito a um aumento dos seus rendimentos ali a partir do lucro da instituição, ou se você quer ter um poder de voto, você quer interagir, isso aí. Perfeito. Outro assunto que eu queria levantar, que essa semana eu vi um vídeo do Monark, até comentei com vocês aqui antes da gente iniciar o programa, que o Xandão, lá o careca lá do não tô falando teu nome, tá? Então você não vem me procurar depois, não. O que acontece? O Xandão, ele multou o Monark, se não me engano, em 300 mil o dia. Eu não me recordo os valores exatos. Só que aí o que ele fez? Ele procurou uma barreira nessa questão do decreto do Xandão ali. E ele utilizou o Bitcoin como uma saída, como se ele pudesse blindar todo o dinheiro dele. E, assim, eu particularmente eu não entendo muito da questão do Bitcoin. Mas eu sei que quando a justiça manda, quando a justiça determina, ela tem que ser cumprida. E os bancos, quando foram procurados pela justiça, eles informaram, né, que as contas do Monark, elas estavam zeradas, todas elas. E ele investiu, pegou todo o dinheiro dele e aplicou em bitcoins.
Aí eu queria ouvir de você, como é que é essa questão aí? Ele tá blindado? O que acontece com o dinheiro dele? Ele vai ter que pagar mesmo pra justiça? Qual é o impacto disso? E só para explicar a respeito disso, você explica o que é o Bitcoin. Sim. Antes disso, porque a gente também acabou ficando uma febre, né? Bitcoin, as criptomoedas, o que é, né? Pra gente poder entender e chegar nessa questão de reverter todo o valor em Bitcoin. Tá, vamos por partes então, né? Primeiro a gente tem a questão do Bitcoin em si. O Bitcoin é um criptoativo, né? A gente não pode nem falar que é uma criptomoeda. As pessoas falam muito moeda, mas para ser moeda você tem que cumprir uma série de requisitos. Sim. Tem que ser emitido por um banco central, tem que ser autorizado dentro dos governos, o que não é o caso. Sim. Essa movimentação institucional não existe, né? Então ela é um criptoativo, né? O que é isso? O Bitcoin, ele nada mais é do que um registro na blockchain, né, dentro de uma corrente de dados criptografados. Como esse blockchain ele tem um número restrito de espaços, né, isso tem um valor, pelo menos em tese, né. Tudo que é restrito, o valor pode aumentar ou diminuir, né, porque as pessoas podem querer ter aquele espaço e talvez não conseguir, então só aumenta ou diminui, né, demanda e oferta normal, né. E num primeiro momento ele ficou muito em evidência como sendo uma alternativa de você fugir das regras dos bancos centrais, você fugir dos impostos, o que em tese não existiria, porque você tem que pagar o imposto sobre qualquer lucro que você tenha nesse tipo de investimento, né? Então, se você não paga, você está evadindo o recurso fiscal. Exatamente, né? Então, tem que tomar algum certo cuidado com isso. Mas de qualquer forma, indo para o caso do Monark, né? Ele comprou essa reserva no blockchain, né? Através do Bitcoin. Ok, ele botou o dinheiro dele lá. Isso quer dizer que ele não tem que pagar a justiça? Não, ele tem que pagar, continua tendo que pagar, né? Ele foi intimado, ordem judicial, em tese ele tem que cumprir, né? Por que eu não sei se já acharam, se não acharam, mas tudo depende da ordem do juiz. Então, se o juiz vai lá e dá ordem assim, bloquear o recurso em todas as contas bancárias dele, o Bitcoin não fica numa conta bancária, ele fica no blockchain. E aí entram as ele brechas, fica num lugar separado. Entram as brechas, né, da justiça. Exatamente. Só que se ele registrar no pedido, né, o juiz registrar no pedido, que rastreie dentro dos registros dos blockchains e tal, até achar recurso, e tiver no nome dele, vai achar, vai bloquear e vai pegar igual. E, por exemplo, se ele pegou todo esse dinheiro em bitcoins e botou no nome da mãe dele, não colocou no nome dele, aí já são outros 500. Né? Ele se blindou mesmo, totalmente? Não, porque aí ele vai provavelmente, eu não sou jurista, né? Sim. Mas provavelmente o juiz simplesmente vai ver ali dentro da movimentação de extrato dele, de registros, quando que saiu esse dinheiro, se foi depois da ordem, se foi antes da ordem. Se por acaso for depois da ordem ou depois da ventilação da ordem, o juiz pode mandar rastrear. Que aí subentende-se que ele está tentando burlar a lei, transferindo dinheiro para um terceiro. Isso acontece muito. Isso acontece muito em caso de divórcio. Né? A pessoa está ali no processo de divórcio, aí tem que separar os bens, o juiz manda ver as contas lá, cadê o dinheiro do marido? Geralmente é o marido que faz. Cadê o dinheiro do marido? Né? Não tem, sumiu. Aí você vai ver, tá na conta da mãe, tá na conta do pai, tá na conta de uma tia, na conta da amante. Né? Aí o dinheiro sempre vai para outro lugar. Só que aí já estava dentro do processo, do trâmite, o juiz quebra o sigilo bancário, pega os extratos, vê as transferências para onde for. Eles vão linkando, né? Vão linkando. E hoje em dia é muito fácil linkar, muito simples, né? Agora, acho que é relevante falar que o Bitcoin não é seguro enquanto investimento. Vou botar ali, vou ganhar muito dinheiro. Não vai. Na verdade, a chance de você perder muito dinheiro é muito maior, né? Muito maior. Porque, pensa assim, é mercado variável, né? Como eu falei logo no início, aqui é demanda e oferta de quem está comprando e vendendo ali o produto. Nas ações é a mesma coisa. Qual que é a diferença de um Bitcoin para a ação? A ação é uma cota de uma empresa. Então, se você é sócio daquela empresa e a empresa aumenta o mercado, ela começa a vender mais, os lucros aumentam, é normal que o resultado aumente, que a cota que você tem daquela ação comece a subir também. Perfeito. Natural, né? E quando os resultados são péssimos, ela começa a perder mercado, é normal que o preço despenque.
Agora, o Bitcoin não, ele não é um ativo, ele não se mexe. É uma coisa parada. Só depende padrão, de... é aquilo ali. Só depende de... hoje tem mais gente comprando, hoje tem mais gente vendendo. Quando tem mais gente vendendo do que gente comprando, o preço cai. Quando tem mais gente comprando do que gente vendendo, o preço sobe. E não tem parâmetro. Não tem nada que eu consiga mensurar, tipo, vou comparar, fazer um benchmark, que a gente chama de comparação, né? Não existe um termômetro. Não tem. Com o dólar. Não é a mesma coisa. Né? Não tem nada dentro do mercado que se compare a ele. Então não tem uma situação. Não, agora vai subir porque tal coisa. Não tem ligação com nada. É pura demanda e oferta. E como é uma coisa que, apesar de interessante, não tem muita serventia útil de maneira geral, existe uma grande chance de um dia as pessoas simplesmente perceberem que não tem tanta relevância. E aí o índice de vendas aumenta muito, o preço despenca. E você pode perder tudo que você tem lá. Então é um grande. A saída que o Monark viu lá é um grande risco que estão para ele, inclusive, de perder não só pro Xandão, mas também pelo próprio Bitcoin. Pelo próprio mercado. Mercado. Pela própria questão de demanda e oferta. Né? Então, e a gente viveu uma febre, né, de esquemas de pirâmide. Não vou nem falar esquema de pirâmide, esquemas análogos a pirâmides, movimentando criptoativos, né, ou pelo menos informando que estavam investindo em criptoativos. Né? Isso é muito perigoso. Sim. As pessoas têm que entender que quando você vai comprar qualquer tipo de investimento, primeiro, você nunca passa por um terceiro. E é seu. Tem que estar sempre Perfeito. no seu nome, no seu E CPF, no seu controle, no seu né? registro, no seu controle. Principalmente no seu né? controle. Então, surgiu um terceiro. Você tem que transferir o dinheiro para esse terceiro, ou para a empresa desse terceiro, já tem alguma coisa de errado. Já começa aí. Né? Eu não posso chegar, por exemplo, eu sou assessor de investimentos, registrado na CVM, bonitinho. Né? Eu não posso chegar assim, Thales, você quer investir 100 mil comigo? Transfere pra minha conta, que eu faço. Eu não posso fazer isso. Você vai abrir uma conta para você, no qual eu vou ser o assessor, vou te explicar tudo o que funciona, né, para você dentro do seu perfil, e vou te indicar, pro seu perfil isso aqui seria interessante, X dinheiro aqui, Y aqui, 2x aqui, né? Se você estiver de acordo, eu vou preparar a operação, te enviar, mas quem vai fazer no final, dar aquele aceite lá no sistema e dizer, não, é isso mesmo que eu quero, é você. Perfeito. Entendeu? Eu não posso fazer por você, não é um terceiro fazendo. Eu só vou estruturar porque você não entende do mercado. Você, e vou deixar pronto para você ir lá validar. Você é um coach financeiro. Não, jamais. Nunca use a palavra coach comigo. Tem nada pior do que o tal do coach. Rapaz. O coach geralmente é aquele cara... Por que tem esse... É porque geralmente o coach, não só na área financeira, mas na área de psicologia também. Qualquer coach. O cara, você, por exemplo, você é assessor financeiro, estudou lá 5, 10 anos, o psicólogo estudou 5 anos, fez pós, fez vários cursos. O cara assistiu 2 vídeos no YouTube e quer falar que sabe alguma coisa. E é coach. Isso é retrato de uma geração imediatista, né? Sim. Que quer tudo pra ontem, tudo rápido, aquela resposta assim, e a pessoa acaba não estudando. E aí, vou pegar esse gancho que você falou, não do coach, tá? Mas da assessoria, porque assim, por exemplo... Você é basicamente um conselheiro, né? Um conselheiro, isso aí, né? De fato é um assessor, né? Isso, entendi. Igual um assessor político. Sim, né? entendi. O assessor político, ele vai lá e recomenda pro político que ele deveria fazer. Pra dentro da proposta que você tinha, o ideal seria você seguir nesse caminho aqui. A decisão é dele. Isso aí. A decisão é dele. E acaba sendo uma relação de confiança, né? Exato. Tem que ser, né? Porque... Envolve finanças, né, amigo? Envolve Exato. dinheiro, né? Envolve finanças. E não é algo também que é do dia pra noite, né? Com certeza. O que eu falo muito com... A Clarice tá dando risada lá. Provavelmente ela não gosta de coach também. Ou gosta e tá sendo irônico. Pode Comenta ser. aí, Clarice. Tem isso também. O que eu falo com os meus clientes de maneira geral, quando a gente assume o compromisso, né? Cara, eu tenho responsabilidade, minha responsabilidade começa com você, desde planejar aqui, vamos supor que sejam vocês aqui, uns caras mais novos, assim, desde planejar sua reserva de emergência, planejar sua aposentadoria, o desenvolvimento do seu patrimônio, mas não só. Eu vou te acompanhar de hoje até você falecer. Tomara que seja você antes de mim.
né? Aí, lógico, não quero morrer antes, né? Nem quero que você morra, mas se acontecer, que seja antes de mim, né? E quando você falecer, eu ainda tenho mais uma responsabilidade, que é de cuidar dessa transferência de patrimônio para os seus filhos, esposa, netos. Tem um pós ainda também. Tem um pós, né? E isso tem toda uma preparação, porque quando você está chegando para perto da velhice, ou seja, aquela pirâmide começa a mudar, você está mais para lá do que para cá, a gente tem que começar a mudar toda a sua estratégia já pensando nessa migração dos bens para deixar tudo mais simples para sua família. Perfeito. Então eu tenho todo esse compromisso do início até o final, né? E dependendo de como for o final, eu ainda assumo lá com seus filhos, primos, netos, etc, né? E como é que é a questão, não vou falar regimental, é um contrato, como é que é essa parceria, vamos botar assim? Tá, então, no meu caso aqui e a maioria dos casos dos assessores, né? Geralmente a gente tem algum vínculo com bancos, com algum banco, alguma instituição financeira ou corretora, né? No meu caso lá é o Banco BTG Pactual, né? Então você vai abrir uma conta sua no BTG Pactual. E lá tem a opção de você dizer assim, eu tenho um assessor. Ele pergunta, você tem ou não tem? Você bota, tenho. Aí vai perguntar, quem é seu assessor? E aí tem o código do registro na CVM dos assessores que tem lá registrados. Você vai botar o código. No meu caso dá para botar o nome, porque eu sou o único Chésio registrado da CVM, então fica muito mais fácil de encontrar. Bem mais fácil. Bota meu nome lá, já apareço, né? Você registrou, sua conta entra no meu sistema. Eu não consigo movimentar sua conta. Não consigo fazer a aplicação por você, eu não consigo resgatar seu dinheiro, eu não consigo transferir seu dinheiro. Financeira, nada. Não consigo mexer no dinheiro, mas eu consigo ver, montar e estruturar as operações para você validar depois. Então a gente conversa, eu vejo qual que é o seu perfil. Tem um sistema que marca esse perfil, você vai respondendo um questionário, vai dar seu perfil lá. Por que essa questão do perfil é importante? Porque para eu dizer o que é melhor para você, eu tenho que entender como você vê o seu dinheiro, né? O que é importante para você. Então, se o seu perfil é conservador, você não aguenta oscilação. Não aguenta. Então, eu não posso botar seu dinheiro em renda variável. Porque se cair, como aconteceu na Americanas aí que você falou no início, e cai lá 80% do seu dinheiro em 2 dias, você infarta e morre. Com certeza. Entendeu? Então eu não posso fazer isso. Agora, se seu perfil for sofisticado, arrojado, agressivo, aí depende da instituição, cada uma dá um nome, né? É diferente. Você está dizendo na hora que você responde o questionário que essas oscilações você entende que faz parte do mercado. Você entende que existe uma estratégia, que quando cai e você acredita na estratégia, você deve comprar mais, porque aí ficou mais barato. Não é que é ruim, ficou mais barato, melhor para você, pior para quem saiu, né? Sim. Então, essa questão é que muda, né? E uma vez isso entendido, lá dentro da sua conta, isso fica na sua conta, e aí eu tenho um leque de opções. E de acordo com o que a gente vai conversando, você vai me falar o que você quer para sua vida, quais são os seus objetivos, seus prazos, e aí eu vou montando as estruturas para você. Isso aqui é interessante, mas não para botar um valor muito alto, você vai botar 5 mil aqui, 10 mil aqui, 3 mil aqui. E a gente vai diversificando essa carteira, porque quanto mais diversificado, menor o risco, né? Vamos de maneira geral, você tem 2 riscos macros, né? O sistemático e o não sistemático. O sistemático é aquele que vai afetar todo mundo. Independente de onde está seu dinheiro, você vai ser afetado de alguma forma, tá? E dentro do risco sistemático, a gente só consegue minimizar ele através da diversificação. Porque, por exemplo, se a Selic sobe, a Selic subiu, né? O crédito fica mais caro. Impacta todo mundo? Impacta. De maneiras iguais? Não. Né? Então, no momento que seu dinheiro está diversificado, provavelmente você tem dinheiro em título público que rende a Selic. Subiu, é bom para você. Em compensação, a sua ação da Americanas provavelmente vai cair. Em tese, uma coisa compensa a outra. Então, essa é a diversificação. Para isso que serve. Para minimizar o risco sistemático. Minimizar. Não vai conseguir estancar ele nunca. Mas consegue minimizar. E o não sistemático é aquele que afeta uma instituição apenas. Entendi. Ou 2. Né? Então, tipo assim, o preço do barril do petróleo despencou. Qualquer empresa ligada ao petróleo vai cair. Normal.
né? Só que se você tem ações de empresas de petróleo, você tem ações de empresas de minério, ações de bancos, ações... Uma cai, as outras não. Você diversifica o mercado em si, a carteira em si. Isso aí. Para você, por exemplo, se cai um outro, você tem um refúgio nas outras, né? Isso aí. Você tem uma balança de Exatamente, controle. vai dando um controle. Vai dando um controle. Pô, bem interessante. Então, fazer uma alta concentração numa coisa só, você tá correndo um risco desnecessário. Até no que a gente entende, tipo, não tem risco nenhum, tal, que são os títulos bancários, se o banco falir. E aí, como é que não tem? Né? Título público, né? Título público não tem risco. Tem um risco sim, um risco absoluto, né? Se o país quebrar, se o país der um calote nacional. Então é importante você ter, né? É importante você falar isso porque assim, às vezes a pessoa diz, tem o risco, porque tem o risco de acontecer e tem o risco de não acontecer, né? Mas se tiver 1% de risco de acontecer, é bom você ficar respaldado, né? Porque riscos são riscos, né? De qualquer forma. São riscos, então eles existem. A gente está falando sobre a importância de você ter um assessor. O que acontece? Algumas empresas, né, alguns bancos, você abre o aplicativo, invista conosco, invista a sua renda, invista. E às vezes a pessoa, se ela for leiga, ela vai lá e investe, mas ela não sabe nem onde ela está colocando o dinheiro dela. Sim. Não sabe o quanto ela vai receber depois, não sabe o risco que ela tem de perder o dinheiro, né? Como se for da Americanas, cai o percentual aí drástico em tantos dias. Então é importante você ter essa assessoria para você saber onde você vai colocar o seu dinheiro, em quanto tempo você vai ter esse retorno, né? Às vezes em 2 anos, 3 anos, eu investi, mas eu não posso tirar o meu dinheiro. Você investiu numa coisa que seu dinheiro você vai poder ter rentabilidade daqui a tanto tempo e retirar. E às vezes a pessoa ela vai no impulso, no embalo, ela acha que entende, vê um vídeo no YouTube, mas não entende, né? Fala um pouco sobre essa questão do que é, claro, a segurança de você investir com um assessor, a importância do seu ofício e também sobre título imobiliário, bancos, empresas, né? O que é mais rentável, médio e longo prazo, onde você pode tirar em pouco tempo. E eu consigo prever se daqui a 5 anos quanto eu vou conseguir tirar ou isso também varia? A primeira pergunta foi o quê? A importância de você ter um assessor. Porque às vezes o banco manda para você, invista, mas o cara investe e ele não consegue tirar o... Sim. O assessor de investimento, assim como o gerente de banco, por assim dizer, eles têm a obrigação de te explicar como tudo funciona, né? De te indicar produtos e serviços que estejam de acordo com o seu perfil de investidor, ok? Então ele é importante para isso. Óbvio, até quando você tem um assessor, você tem que tomar alguns cuidados. Isso não exime você da responsabilidade de estudar sobre o caso e analisar o que está sendo ofertado para você, apresentado para você, porque existe um conflito de interesse, óbvio, em todo lugar. O gerente do banco ele tem que bater a meta dele. Então, ele não necessariamente vai te ofertar o que é melhor para você. Ele vai te ofertar o que ele precisa vender. Com certeza. Né? É tipo um vendedor que quer bater a sua meta de vendas. Exatamente. Né? O assessor de investimento, você vai ter perfis e perfis. Tá? Tem o cara que é super consciente, que vai te ofertar exatamente o que você precisa, que pensa no longo prazo e que entende que essa relação positiva entre eu e você faz todo sentido, né? Por mais que eu ganhe um pouco menos hoje com você, mas daqui a pouco você me indica seu amigo, você me indica seu primo, e aí em vez de ter eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20 clientes, e aí minha rentabilidade aumenta no longo prazo. Tá? Então o cara que é imediatista, que ele vai te ofertar um produto onde ele tem um lucro maior. Né? Então, para isso, você tem, e lógico, às vezes coincide de aonde ele tem um lucro bom ser bom para você também. Né? Tanto que a CVM agora instaurou, começou esse ano, uma regra de que todos os assessores eles têm que divulgar quanto eles ganham com vocês. Né? Então, Isso agora não é exceção, é regra. É regra. Né? Você tem o direito de ver ou não, vai ficar lá disponível. Entendeu? Então, por exemplo, todos os meus clientes receberam no mês passado, foi mês passado?
acho que foi mês passado, né, a notificação no aplicativo lá do BTG Pactual, né, para eles validarem lá, dizendo que eles sabem que eles têm um assessor, que esse assessor é remunerado em cima das operações que faz para ele, né, e explicando onde ele consegue ver. Então todo mês ele pode lá olhar, porra, o Chaz ganhou X comigo, né? Ou perdeu X, que também pode ser o cara que me dê prejuízo, né? Se eu começo a isentar um monte, isenta aqui, isenta ali, e com ele não ganho nada, no final ele tem prejuízo, né? Mas talvez faça sentido dentro da minha estratégia de longo prazo e para ele também. Sim, né? porque às vezes foi o que você falou, às vezes você não teve aquele rendimento com aquele cara ali, mas o que ele vai propagar para as outras pessoas depois, vai surgir novos clientes e, consequentemente, né? E aí você vê a diferença, por exemplo, de um profissional igual a mim, que está há 16 anos no mercado, né? E de um cara qualquer que você vê na internet e vendendo curso. Vendendo curso. O coach. Na verdade, se tem um lugar que dá para você ficar rico no mercado financeiro, é na internet vendendo um curso de como ficar rico no mercado financeiro, né? Porque, rapaz, se tem um negócio da dinheiro é isso. E eu acho que no curso faça um curso de como ficar rico. Se nada der certo, faça um curso de como você perdeu tudo e tal, do 0 a 1 milhão. Tem um monte disso, né? Eu não vou falar o nome, até para ela não me processar, mas... Nem nos processar. Mas tem uma influenciadora muito famosa no Brasil todo, que perto da época da pandemia, ela, a pedido da instituição que patrocinava o programa dela no YouTube, começou a indicar fundo imobiliário, que foi uma das suas perguntas, né, como reserva de emergência, né, que é muito bom, tal, não. Só que fundo imobiliário é renda variável. E aí veio a pandemia. E os fundos imobiliários caíram 70%, 80%, 90%. Aí você imagina que você tem lá sua reserva de emergência no momento mais emergencial, talvez, na sua vida, né? Que é quando tem uma pandemia e tudo fecha e você perde 90% de um dia para o outro. Por conta da recomendação de uma pessoa no YouTube. Né? Uma pessoa muito famosa que vende livro, vende curso, vende tudo. É por isso que, apesar... o cara tem 3 milhões de seguidores, né? É confiável. Só que às vezes o cara ele tá pensando no patrocinador dele e não tá pensando no impacto que vai ter lá na frente, por exemplo, porque ele não fez análise dele. Exatamente. Ele tá pensando no dinheiro. Cada indivíduo é um indivíduo. O que é bom para você não necessariamente é bom para ele. Então eu não posso recomendar uma coisa como a verdade absoluta das aplicações. Não tem como. Não tem como. Perfeito. Entendeu? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. A internet é o que mais tem. São contadores aí, né? Que quer vender, quer fazer quer ganhar seguidor, que é o principal. Cara, tem uma parada que fica na minha cabeça, né? Pode ser até uma falácia da minha parte, né? Mas quando eu vejo uma pessoa que está muito em evidência, assim, Instagram, YouTube, o cara tá sempre lá soltando vídeo, fazendo stories o tempo todo e tal, esse cara tem muito tempo livre. E tem muito tempo livre. Primeira observância é essa. Em que momento ele está estudando, analisando alguma coisa e vai me indicar algo? Entendeu? O cara passa o dia todo no celular, rapaz. Ele não sabe o que ele está falando. Não é possível. Não faz sentido. Aí tem lá 10 milhões de seguidores, 5 milhões de seguidores. O cara fala bem, um bom vendedor, bom articulador. Né? Mas será que ele domina de fato aquilo que ele está falando? Porque às vezes é só a imagem dele que está ali sendo utilizada. Às vezes tem uma pessoa que fala por trás, tu vai falar isso, entendeu? Exato. O cara nem fez análise, não sabe nem se é verdade. Mas aí você pega um cara desse, abre uma live para ele falar sobre isso e manda algumas perguntas. Aí você vai quebrar o cara, você vai ver se ele realmente sabe daquilo ou não. Bota ele para conversar com alguém que realmente seja também da mesma área que ele. Às vezes o cara, ele tá lendo o roteiro ali, gravado, Sim. editado e joga, né? E aí a gente vê realmente se o cara sabe ou não. É interessante você falar isso porque o que mais tem acontecido de uns tempos para cá são influenciadores, né, que têm indicado maneiras fáceis de você ganhar dinheiro, né, maneiras instantâneas de você ganhar dinheiro. Depois a empresa é investigada e o que eles falam? Não, mas eu fui pago para fazer uma publicidade.
E aí você vê que o cara que antes passava credibilidade, na verdade, ele tá vendendo um produto que Ele foi perde a pago pra aquilo. credibilidade, porque assim, Exatamente. ele não tá pensando em quem tá consumindo tanto o material que ele tá divulgando, quanto ele mesmo. Porque, querendo ou não, o material dele é a imagem dele. Né? Então, quem faz esse tipo de coisa, o influencer em si, ele não tá pensando qual é a imagem que ele tá passando pro público. Ele não tá nem aí. Ele tá pensando no dinheiro que tá entrando no bolso. Só que isso a longo prazo pode ser bom ou pode ser ruim, como você citou, por exemplo, aí. Né? A empresa em si quebrou. Vamos usar o exemplo desse farol dos bitcoins. Vamos usar o exemplo. Quantas pessoas foram patrocinadas por esse cara? Quantos blogueiros, quantas influencers foram patrocinados? Quantas pessoas investiram? Mas esses influencers perderam de fato o seu poder de influência, porque justamente vendeu algo que eles nem sabiam, nem analisaram de fato, não tinha nem noção, só que tá dando certo, tá dando dinheiro, tá todo mundo falando que tá dando dinheiro, eu vou vender também. E aí eles perdem a credibilidade, que é a credibilidade para os influencers, é o dinheiro. Sim. É o principal dinheiro do influencer. E acaba causando esse impacto tão devastoso, né? Que são pessoas que confiam na credibilidade desses influencers e infelizmente acabam, né, com falsas promessas, acabam se perdendo em si. Né? Cara, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que não existe jeito fácil de ficar rico, né? Qualquer promessa... É ingênuo pensar isso, né? Mas isso é fruto de uma sociedade que almeja um crescimento social e que já não consegue encontrar isso no mercado de trabalho há muito tempo, né? A gente tem uma sociedade que infelizmente não valoriza de maneira justa e correta o esforço, a dedicação, o trabalho, o planejamento. Por isso que a meu ver, até esse discurso, meritocracia, esse discurso meritocrático é uma grande falácia, né? Porque a grande chance de você se esforçar, se dedicar, trabalhar, ser o primeiro a chegar, o último a sair e não conseguir recompensa nenhuma com isso é muito grande. É muito grande. Eu diria que seria 99%. Né? Então, é triste, né? Sinto muito desiludir quem tá vendo, mas infelizmente a gente vive numa sociedade que não valoriza isso. O que é valorizado hoje é a quantidade de seguidores que você tem, sua forma de falar, o carro que você dirige. Isso que tem... as pessoas confundem valor financeiro com valor moral. Né? Existe esse embate social, né? E a gente vê isso em todos os cenários, até na política, né? Na política, por exemplo, a gente vai ver algum candidato a governador e tal, aí vem o cara lá, o empresário multimilionário e tal, não, mas se a empresa dele ganha muito dinheiro é porque ele vai ser um ótimo governante. Por quê? A gente teve o exemplo, por exemplo, do Dória, que veio do... O outsider, né? Que a gente... Outsider, bem entre aspas, outsider. E o Dória era do meu partido, do meu antigo partido, né? Eu já não faço mais parte do PSDB, mas pude acompanhar o início do governo do Dória, e eu tinha uma grande expectativa do Dória, justamente por isso. Você falou algo que eu passei. A gente tem o Dória e o Zema agora atualmente. O Zema também. Só que o Zema tá fazendo uma gestão incrível, não tem comparação. Assim, pode. Eu não conheço muito bem o governo de Minas, não é algo que eu estude, que eu me aprofunde, né? Mas tem o Banco Zema, né? E eu não gosto muito da ideia de um banqueiro administrando um governo, né? Posso pegar um exemplo que eu li hoje, né? Acho que no Intercept, não lembro onde foi que eu li, do governo de São Paulo. Provavelmente vocês viram lá, isso aconteceu essa semana, que eles recusaram a lista de livros didáticos lá e para investir na questão do material digital para as escolas públicas do estado. Vocês chegaram a ver essa semana? Não, saiu essa semana, né? Só que o secretário de Educação do governo de São Paulo é o diretor da Multilaser, que é uma empresa que investe em material digital e que tem contrato milionário com o governo do estado. É estranho o movimento. Não estou dizendo que é errado, não sei, né? Mas que é um movimento no mínimo suspeito, assim, digo na questão administrativa de maneira geral, porque a gente tem que entender o seguinte: beleza, vamos botar só material didático digital na escola pública. Será que os alunos de fato têm acesso? É algo que no mínimo tem que ser analisado antes.
Não sei se tem, vai ver em São Paulo, todas as escolas públicas têm Wi-Fi de alta qualidade. Tablet. E os alunos podem estar preparados para receber, mas... E o governo do estado coloca tudo, todos os alunos têm em casa, lá patrocinado pelo estado, sinal de internet para poder estudar em casa. Talvez tenha, eu não sei, né? Mas se não tiver, é no mínimo estranho, recusa. Sim. Né? Então eu sempre gosto de olhar por esse lado, né? Então toda vez que tem um ente privado que tem a possibilidade de auferir lucros com o Estado e esse ente privado se candidata a um cargo governamental, eu acho estranho. Estranho. Vai lá. Não, só não, isso. É porque o discurso que é usado, né? Que a gente vem quando a questão do Dória surgiu, dos outsiders surgiram, né? Foi que período do Lava Jato, né? Corrupção. E aí começou, eu sou o gestor, sou administrador, minhas empresas deram certo, então eu vou colocar as contas da casa em dia e etc. Vou cobrar, vou botar meta. Reunião 6 horas da manhã, tá todo mundo ali online pra gente poder... Então isso acabou assim sendo uma esperança para a população naquele momento, né? A gente está falando de 2014, 2016, né? É um período recente, né? Mas que a gente vê que é um discurso que acabou colando, né? É um discurso que deu muita esperança, assim, pro pessoal da cidade de São Paulo, depois do estado de São Paulo e também do Brasil, né? O Dória como possível presidente do país. E a gente viu que o próprio partido acabou... no início comprou o discurso, depois brigas internas, enfim. Mas que, como você falou, né? O jogo de interesses, né? Porque um empresário pode não ser empresa dele, mas ele é sócio de uma outra empresa que quando você for ver, tem aquela ligação, né? Jogo de interesse. Porque não necessariamente ele é o sócio. Isso. Mas, por exemplo, a empresa dele tem um contrato com a empresa X que tem um contrato com a empresa Y que ganhou a licitação. E que no final... Aí você tem toda aquela linha de... Isso. Eu vou usar o exemplo que a gente falou mais cedo. A gente teve um vereador agora essa semana que se migrou para a oposição, né? E logo após isso acontecer, a gente ficou sabendo, foi ventilado aí, pessoas colocaram, vamos botar assim, na pedra, que o filho desse vereador, que tem uma empresa, ganhou uma licitação de 600 mil do DR. Então é mais ou menos uma analogia aí que eu estou trazendo para a esfera municipal, já que a gente abordou, a gente falou sobre esse tema mais cedo, para a galera entender aí, para comparar aí. Isso que você chegou a falar, vocês também, a questão do cara ser um administrador, um gestor, isso é ótimo. Isso não é ruim, porque se tem alguém que de fato estuda para gerir alguma coisa, é o administrador. Sim. A função dele é essa, né? Então, em tese, ele tem capacidade para sim gerir um estado, gerir um país, ele sabe. Só que a gente tem que tomar cuidado com o discurso, principalmente com as bolhas que são criadas. Eu lembro no governo anterior, federal, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele dá um discurso falando que ele precisa cortar custos. E que para ficar fácil para você em casa entender, e isso foi replicado por jornais e mais jornais depois, né, em reportagens, que administrar o país é igual administrar uma casa, né? Você recebe o seu salário do mês, né? E se naquele mês estiver muito apertado, você corta. Você corta a viagem para Guarapari, você corta a ida no shopping, você corta, né? Essa foi a analogia. Só que minha casa não é o país, né? No país, se eu começo a cortar coisa, as crianças ficam fora da escola, eu não tenho hospital para todo mundo, falta comida, né? As pessoas começam a passar fome, falta renda, o índice de desemprego aumenta. Não é igual a minha casa que eu posso simplesmente sair cortando coisas a meu bel prazer. Não é assim, né? Em prol de quê? De ter um superávit no final do ano? Para quê? Qual é a necessidade de haver uma sobra de recursos gigante se não for para investir na própria sociedade? Isso aí. Né? Então, por que investir depois e não agora? Então, é uma coisa que precisa ser mensurada, né? E a gente tem que tomar certos cuidados na hora de ver. Sim, até porque assim, na empresa privada, né? O gestor foca muito em fazer mais com menos. Exato. Reduzir custo para a empresa ter o lucro no final do ano, meta, bônus, etc.
Mas numa cidade, num país, com recurso público, você tem que investir. Sim. Né? Se você tem ali o orçamento para educação, para compra de lixo, para merenda, é de 10 milhões, você tem que usar os 10 milhões. E se faltou, tira de um e bota o outro, usa 15, usa 20. Sim. Né? E depois mas aí deixou de investir em outro. O que é prioridade ali? Né? É realmente isso. Às vezes 10 milhões não foi suficiente, pega mais. Mas você está investindo em livro didático, em merenda na escola. Porque como você falou, eu vou dar tablet, mas a criança que mora... Aí falando do nosso município, tá? Mora num distrito distante, não pega nem sinal de celular. Vai lá para Canal das Flechas, por exemplo, que não tem, acredito que não tem nem fibra ótica. O que você vai conseguir ofertar para aquela Exatamente. Diferente se você der um livro didático que a criança vai conseguir ler, né? Então é um investimento que vale. Uma pena que investimento em educação nunca é algo tão focado nos governos, né? Porque o governo ele precisa de algo que dê resultado no máximo 4 anos, que é para ele ser reeleito. Né? E o investimento em educação, de maneira geral, ele demora o quê? 25 anos para ser visto de fato em prática. Porque você tem todo a creche, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, graduação, aí o cara em tese está pronto para o mercado de trabalho, e aí você vai ver o fruto daquele investimento de 24, 25 anos, né? É muito tempo. Vai entrar governo, vai sair governo e aquele impacto você não vai ver. Não vai ver. Né? Você, no caso, o governante, né? E provavelmente, nos 4 primeiros anos ali, quando ele está investindo em creche, né, as pessoas estão reclamando de outras coisas, provavelmente ele não vai ser reeleito. Né? E esse é um problema. E esse é o maior problema pra mim, porque os políticos, até que eu falei isso essa semana com vocês, se eu não me falha a memória. Os políticos, eles entram, o governo começa, eles já estão pensando daqui a 4 anos. Entendeu? O cara já entra com a mentalidade de o que eu vou fazer pra estar novamente daqui a 4 anos. Essa é a mentalidade do político. E na minha opinião, enquanto essa mentalidade não mudar, nada vai mudar no nosso país. Nada vai mudar, nada vai acontecer. A educação vai continuar da forma que tá, o transporte vai continuar da forma que tá. Enfim, o que a gente quer, o que acontece? É marketing pra galera ver, pra população ver. É isso de fato que acontece na política nacional, estadual e municipal. Isso é fato. E os impactos a gente vai vendo aí. Acabou sendo modus operandi, né? Exatamente. Fica ali pra curto prazo. Exatamente. E é muito difícil fugir disso. Né? Principalmente porque a gente vem de uma sociedade que infelizmente criou um problema entre ideologias, né? Na última eleição e na anterior foi muito ventilado de que você não pode uma guerra contra as ideologias, tem que ser os outsiders e tal, que não tem ideologia nenhuma. Cara, ter ideologia é simplesmente ter um ideal. Qual é o seu ideal de país? O que você quer para essa sociedade? Né? Você tem que ter, você não tem que ficar em cima do muro sempre. Você tem que saber o que você quer. Como que eu vou votar em você se eu não sei para onde você vai? Como que você vai me representar se eu não sei se seus ideais são iguais aos meus? Né? Ou pelo menos parecidos, porque iguais vai ser muito difícil a gente achar. Né? Pelo menos parecidos. Né? E isso é um grande problema. A gente tem o problema dos partidos, que hoje praticamente já não são mais partidários. A gente tem, por exemplo, o MDB, que tirou o P do nome, que era PMDB. A gente tem a União Brasil, que era o DEM e o PSL. Mas o que eu tô querendo bater é a questão do P, que é de partido, né? Então é um partido sem partido. Igual progressistas, era partido progressista, agora ficou progressista só. O único partido, assim, não querendo falar... Republicanos. O único, assim, que mantém o P é o PSDB. O PSDB mantém, Partido Social Democrata Brasileiro. Aí você tem PT, PDT, tem alguns, né? Mas a gente vê muito esse movimento mas o novo, não é partido novo, é novo, a pessoa entende como novo. Sim, mas assim, o que aconteceu? O MDB, né, o MDB, ele passou por muita situação, principalmente no Rio. Ex-governador preso, o caso do Pezão, ele era se eu não me engano, do PMDB na época, né? Então, assim, eles tiveram que fazer uma reformulação porque, eu vou botar assim, a sigla estava azedada, para não falar outros termos, estava azedada. Então, teve partidos que tiveram que se moldar aí para poder trazer uma nova roupagem para se vender para a população, essa é a verdade.
né? Sim. Então, acredito que foi isso que aconteceu com o MDB. Isso. E aí já essa questão de fusão de partidos já é outra situação, né? Sim, sim. Até porque Já é outra causa. a intenção não é nem entrar no mérito do Partidário. partido, né? Mas o vínculo da sociedade retirar o nome partido, né? Que é justamente você não tomar um partido, né? E da rixa que a gente tem em alguns partidos, na última eleição tinha muito, tipo assim, eu não quero votar no Bolsonaro, mas eu não vou votar no PT, né? A gente ouvia muito isso, né? Isso é bem, bem normal. E independente de viés, né? O que você tinha que entender é o seguinte, cara, eu quero uma visão um pouco mais pro lado liberal ou um pouco mais pro lado social. Eu quero algo mais conservador, reacionário, ou algo mais democrático e visando o combate à desigualdade. Qual que você quer? Você quer que a economia desenvolva através do desenvolvimento social ou através do desenvolvimento do mercado? Né? Qual que é seu lado? Né? Então o partido pouco importa aqui, até porque infelizmente nossos partidos hoje já não tem mais ideologia, independente do partido que seja, né? Por exemplo, a gente viu aí, cara, essa foi muito louca, o Vaguinho, que apoiou o Lula, está no Republicanos, é presidente estadual do Republicanos. Isso Que é um partido conservador, de ideologia conservadora. Cara, assim, eu tive até uma entrevista que eu fiz com o Anderson de Março, não vou conseguir colocar, a gente tá a 2 minutos de acabar o programa. Presidente Germano Santos, você tá ouvindo a gente aí, se eu passar um cadinho não vai me multar, hein? E nem tira do ar o programa. E, cara, então a gente vê que os partidos hoje em dia virou basicamente moeda de troca. Sim. Entendeu? Qual é o interesse do presidente nacional de ter o presidente nacional do Republicanos, que é um partido, né, em tese de direita, ainda mais aqui no estado? Pra que ter o Vaguinho, que é um cara... E sua esposa do União Brasil aliada... Não, ministra do governo Lula. Ministra. Não mais agora. Não mais agora. Mas no partido que é aliado... Quando aconteceu a transição partidária, isso veio à tona, né? Então a gente sabe que o partido hoje é basicamente um meio de troca. As pessoas falam, vocês são muito loucos, né? Vocês falam mesmo o que vocês pensam. A galera fala comigo quando me encontra, cara, vocês falam o que vocês pensam, mas é verdade, cara. E esse espaço aqui é democrático justamente pra gente poder falar o que a gente pensa, né? E como eu sempre falo, e quando deixar de ser assim, eu não participo mais. Então a gente vai falar sempre mesmo aqui, é aberto. 10h55 realmente a gente não pode passar, né? Brincadeiras à parte, a gente não pode passar, a hora voou, é muito assunto pra gente poder falar. E de mercado mesmo falou um pouco. Acabou que fugimos um pouco do assunto. Mas é porque tá interligado também, né? Política, mercado, e a gente... Eu posso dar um alô antes de terminar? Com certeza, fica à vontade. Como você falou no início, eu sou professor lá no Isicenza. Isso. E a gente tem uma pós-graduação em mercado financeiro. Que essa semana é a última semana de inscrição. Aí, galera. Então, se alguém estiver interessado em fazer um MBA em mercado financeiro, seja para se desenvolver o próprio capital social e financeiro pessoal, quanto para a questão profissional, interessantíssimo, importante. Maneiro. Show? Então, galera, tem o site, contato... Entra no site do Isicenza, pós-graduação, já tá lá. Ou pode me procurar nas redes sociais também. Chésio, fácil de achar, só tem eu. Então, facinho. Quem terminou o ensino médio? Quem não terminou o ensino médio? Não, terminando a graduação. Isso daí é MBA, é pós-graduação. É após. Bom, Chésio, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o convite. Nós não tivemos tempo para poder falar tudo. Sim. Então, já solicito o seu retorno aqui em breve. Com certeza, pode chamar. Pra gente poder trazer mais assuntos do mercado financeiro. Vamos falar, com certeza até lá o assunto vai da reforma tributária já deve ter avançado, e aí a gente vai conseguir fazer outras análises. Então a gente também... Com certeza, mais a fundo. E, cara, te agradecer por ter aceitado, ter topado na hora. Dizer que esse programa está de portas abertas para o que vocês precisarem. Seus alunos, né, seus parceiros, estamos de portas abertas. E José Vitor, meu irmão, umas continências. A gente tem o nosso patrocinador que trouxe um presente pro nosso convidado. Show de bola. Rapaz. Vou até abrir ao vivo. Ao vivo e a cores. É o Sonho Doce. Nosso amigo Lucas, grande parceiro, mandou um presentinho pra vocês. Carro-chefe da casa.
um brownie, adoro brownie. Brownie de nozes, meu amigo. Acredito que seja uma trufa, né? Um Isso, bombom. trufa de morango. E uma pá italiana. Para italiano, que é o carro-chefe. Isso aqui é top. Agora para depois do almoço. Muito obrigado. O Saulo ele comeu ao vivo. O Saulo comeu ao vivo. Não deixou para almoço, não. Não, rapaz. Minha esposa tá assistindo. Então tem que chegar em casa. Ela vai me dar um esporro se eu comer fora do horário. Ah, muito bem. Vi vocês falando aí de saúde, academia e tal. Tô tentando conseguir um shape. Né? Então tem que começar depois do almoço e um pedacinho de cada vez por dia, porque senão não dá certo. É isso aí. Bom, pessoal, queria agradecer a todos os nossos telespectadores que compartilharam, que participaram e interagiram. Dizer que sábado que vem estaremos de volta. Terça-feira agora é o Pedro Duarte nos bastidores da política, vereador da capital. Tive batendo um papo com ele essa semana e ele não sei se ele vai estar presencialmente, acho que vai participar virtualmente, mas é um cara que vai agregar muito no nosso assunto de terça-feira, que aí já é só política mesmo. Já convido desde já pra você também estar assistindo a gente. Com certeza. E bom, pessoal, agradecer a todo mundo. Meu irmão, tamo junto, Derek, tá aqui na direção, no volante aqui, nos controles. E sábado que vem mais um Interligados, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, aqui diretamente da Rede Aurora de Comunicação. Pessoal, até a próxima, fiquem com Deus.